Vamos lá? Escreva os números a seguir em notação científica. Vamos então. Sete 7.491 quilômetros, 93 bilhões de anos-luz, menos 273,2 graus Celsius, 299.792.458 metros por segundo, 0,002897 e esse daí, esse último aí, letra F. Bom, esses daí são fáceis. A gente sabe que eu tenho que ter uma unidade significativa, não é isso? Na parte inteira, ao escrever em notação científica. Então, no caso da letra A, eu tenho 7,491 vezes 10 elevado a quanto? Isso, ao cubo. Então, é o deslocamento da vírgula até ficar entre o 7 e o 4. Vamos lá. 93 bilhões de anos-luz. Nesse caso daqui, toda vez que você tiver dúvida, como é que eu vou colocar notação científica? Escreva ele com todos os seus algarismos, ok? Depois você vai lá e coloca em notação científica. Porque aí fica mais fácil quando você escrever ele com todos os seus algarismos. Então, 93 bilhões, ele é assim. Ele está escrito dessa forma. 93 mil milhões bilhões. Eu tenho 9 zeros. Vamos escrevê-lo em notação científica. Aqui eu escrevi com todos os algarismos, agora vamos escrever em notação científica. 9,3 vezes 10 elevado a quanto? Isso. Uma outra coisa também importante, aqui eu tenho uma unidade. Acabei esquecendo de colocar aqui, ó. Então eu tenho quilômetros e aqui é anos-luz. Outra coisa também, se ele quisesse, no caso da letra A aí, uma pergunta boa, que pode ser uma pergunta do teste de vocês, eu tenho essa notação no caso da letra A que está em quilômetros. Se eu quisesse transformar essa unidade aí em metros, como é que seria? Como é que vocês me dariam a resposta dessa questão? Pensa aí um pouquinho. É só lembrar de uma coisinha. 1 quilômetro são quantos metros? Isso. Então quer dizer que 1 quilômetro, o quilômetro é 1000 vezes maior do que o metro. Ou seja, eu vou adicionar mais 3 unidades. Então, se eu quisesse transformar esse 7,491 em, vezes 10 ao cubo em metros, eu faria dessa forma. 7, aqui não muda, que a gente sabe que a parte inteira tem que ter uma unidade significativa, não pode ser zero, vezes 10 elevado a quanto? A sexta potência. Metros. Ok? Por que a sexta potência? Lembre que eu falei aqui agora. Ele é 1000 vezes maior do que o metro. O quilômetro é 1000 vezes maior do que o metro. Se ele é 1000 vezes maior do que o metro, então eu vou adicionar 3 unidades. Pronto, está aqui, adicionando as 3 unidades. Era elevado ao cubo, agora eu tenho elevado à sexta potência. Vamos lá. Letra C. 273,2 graus Celsius, menos no caso. Não se preocupe com o sinal negativo, isso não tem importância alguma. Então vai ficar menos 2,732, não é isso? Vezes 10 elevado a quanto? Elevado ao quadrado. É isso mesmo?
É, ao quadrado, tá correto. Olha aí o 7.491. Nós não fizemos assim? É o mesmo caso da letra C, o deslocamento. Hoje a gente vai ver as operações já. Então a gente vai fazer adição, subtração, multiplicação e divisão com eles. Vamos lá. Ah, esqueci aqui de colocar a unidade, graus Celsius. Bom, outra aí também fácil. Como é que fica? Usando a unidade significativa, fica 2, aqui eu tenho 99,792, 458 vezes 10 elevado a quanto? Oi? Oitava potência. Metros por segundo. Vamos lá, eu tenho um decimal. E aí a gente já sabe que decimal, nesse estágio aí... Ah, mas professor, a letra C foi decimal. Mas olha o deslocamento da vírgula. Entendeu? Vamos lá. Ele agora vai para a direita o deslocamento. Então, a unidade significativa vai ser 2. 2,897 vezes 10 elevado a quanto? É menos 3? Isso mesmo. Isso mesmo, menos 3. Corretíssimo. Bora lá. E agora? Letra F. Isso, 6, aí eu tenho 6743. Esse último zero aqui, não há necessidade de colocar ele. Ele não vai fazer diferença alguma e não vai alterar também o expoente, ok, da potência de 10. Quantas casas ele se deslocou? Isso. Então, menos 11. Tá aí. Perguntas? Continuando. A distância aproximada entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Represente essa distância na forma de notação científica. Foi o que eu falei para você no caso da letra. Qual foi a letra? Da letra B, não foi isso? Letra B. Letra B, o que é que você faz aí? Escreve com todos os seus algarismos, ok? Porque fica mais prático para você compreender. Escreve com todos os seus algarismos, depois coloca em notação científica. Então, 150 milhões de quilômetros. Vamos escrever ele com todos os seus algarismos. 150 mil milhões. Isso aqui em notação científica é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a quanto? 8. Isso. É o que em quilômetros. Tá aí. Questão fácil. Outra questão fácil também, questão 9. A área da superfície da Lua é de cerca de 37.930.000 km². Represente esse número na forma de notação científica. Facílimo também. Então vamos lá. Há uma coisa também importante. O próximo, a parte de notação científica, vão ser operações. E vocês vão ver que não vai ter exercício no livro de vocês com essas 4 operações: adição, okay, subtração, multiplicação e divisão. Como não vai ter, eu vou colocar lá no Wake, que agora vai ser postado no Wake. Então vamos lá. Eu vou ter 3,793 vezes 10 elevado a quanto? Isso. Quilômetros quadrados.
E última questão. Ah, porque eu fiz a questão 11. Não, eu não passei a questão 11 pelo fato de que vai ser a próxima parte. Essa é a única questão onde eu tenho aí como é que chama? Uma operação com notação científica, por isso que eu não coloquei a questão 11. Mas vamos lá. Suponha que para fazer... Deixa eu fazer logo isso aqui, não perder tempo. Para fazer a transposição de um rio, o maquinário transporte 100 litros de água a cada 30 segundos. Se o volume desse... Eu resolvi. Gente, estava a 9 e a 8 juntas. Resolvi. Não passei a 10 não? Eu achei que tivesse passado. Ah, tudo bem. Então pronto, vamos lá. Vamos fazer a correção. É bom que a gente tem mais tempo. Mas essa daqui eu poderia ter passado, não tem problema não. Eu não passei e não entendo por quê. Vamos voltar aqui. Bom, lembro que vocês me pediram, não foi? Para comparar potências. Tiveram dificuldade para fazer essa daqui? Quem é o maior entre os números? E aí? Como é que vocês fazem isso aqui? Como foi que vocês fizeram para descobrir aí quem é o maior? 3 elevado a 50ª potência, 4 elevado a 40ª potência, 5 elevado a 30ª potência ou 6 elevado a 20ª potência? E aí? Quem é o maior? Me explica aí como é que vocês fizeram. Hã? É porque eu tô... Tá bem baixinho, gente. Deixa eu ver se o volume... Foi. Eu coloquei lá no Escola Web. Tava em anexo. Vocês não tinham pedido? Pronto. Diga. Alguém viu? Porque senão eu não respondo, deixo para vocês responderem depois. Ô, gente, não é possível. Eu vou deixar lá, eu não vou responder então. Vamos fazer o seguinte. Porque se eu responder aqui não vai ter graça, porque a ideia era que vocês treinassem. Então, eu vou deixar essa questão amanhã, que nós temos 2 aulas, eu vou corrigir, foram 3. Vai lá na aula, notação científica e comparação entre, tá aí, ó, entre potências. Então vamos aqui, ó. Vamos lá, comparação de números escritos em notação científica. Como é que a gente vai fazer a comparação? É bem parecida com o que nós fizemos ali com comparação de potenciação. Até porque notação científica tem uma parte de potenciação. Então ele dá uma forma aí de se resolver onde eu pego a notação científica e escrevo ele com todos os seus algarismos. Ok? Tem essa forma. Ou eu posso comparar em relação aos expoentes, dependendo se eu tiver, no caso, a base sendo diferentes. Então vamos lá, eu vou explicar aqui, eu vou pegar aqui fora do livro e vou explicar para vocês. Vou botar aqui uma tela em branco.
vamos lá, eu tenho aqui os seguintes exemplos. É sério isso, caneta? Brincadeira? Rapaz, ele fez apagar tudo. Eu não vou nem colocar título. Vamos lá então. Vamos botar aqui, ó. Tentar colocar parecido. 3 vezes 10 elevado à quinta potência. Acho que foi até isso. 1,341 vezes 10 elevado à quarta potência. Bom, uma forma é a seguinte. Eu vou escrever com todos os seus algarismos. Mas é possível, é bem perceptível isso através do expoente. Porque eu tenho aqui, primeiro a regra foi aplicada. Estão em notação científica? Sim, porque eu tenho uma casa significativa na parte inteira. 1,3, 1,341. Aqui eu tenho vezes 10 à quinta potência, aqui eu tenho vezes 10 elevado à quarta potência. E aí, como é que vocês me diriam quem seria o maior dessas notações científicas, desses números aí que estão em notação científica? Qual deles seria o maior? E aí, como é que você me explicaria essa sua resposta? Por que que esse número que você disse é maior? Tem alguma ideia? Então vamos lá, olha só. Se eu for escrever com todos os seus dígitos, 1,3 vezes 10 elevado à quinta potência, significa que vezes 10 à quinta potência, eu vou precisar deslocar a vírgula 5 casas decimais para a minha direita. Então, esse número aqui, escrito com todos os seus algarismos, eu tenho 3, não é isso? E vou adicionar mais 4 zeros. Então, seria 130 mil. E esse aqui, 1,341 vezes 10 à quarta potência, eu vou deslocar quantas casas decimais? 4 casas decimais à direita. Ou seja, eu já tenho 3 aqui, eu vou adicionar um zero para completar essa quarta casa decimal. Então, vai ficar o quê? 13.410. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui 130 mil, eu tenho aqui 13.410. Logo, 130 mil é maior. Ok? Eu tenho... Nem sempre. Nem sempre. Aí isso é que eu tenho que observar. O que é que vai acontecer aqui com o expoente? Vai depender do que eu vou ter aqui como casa decimal. Então, por exemplo, se ele tivesse, foi o segundo exemplo que eu tinha colocado lá, que foi assim, mais ou menos. 12,25
27 vezes 10 elevado a 12. E aqui eu tenho vezes 10 a 12. E aí? Me diga aí quem é o maior. O que você vai perceber, os expoentes são iguais. Então, o expoente aí, ele não vai lhe ajudar muito. O que você vai observar é o seguinte. Lembra quando vocês aprendem lá no 5º ano, no 6º ano, que a gente compara números decimais? Quando nós comparamos números decimais, a gente vai observar o seguinte, ó. A parte inteira é igual, não é isso? Depois eu tenho o décimo, é o mesmo do de cá. Depois eu tenho o centésimo, também é o mesmo. Mas aí o milésimo é o número 1. Se eu for comparar esses dois números, já que o expoente dos dois são iguais, se eu colocar um zero aqui, essa mesma regra vai funcionar quando você compara números decimais, quando você comparava números decimais lá no 6º ano. Se eu colocar um zero aqui, eu tenho 270, aqui eu tenho 271. Quem é maior, 270 ou 271? Lógico. Isso eu posso fazer por conta dos expoentes que são iguais. Então, eu não tenho somente aquela ideia de o expoente ser maior ou menor. Olha outra aqui, ó, também. E se eles forem... Oi, diga. Aqui, comparação entre números escritos em notação científica. Então aqui, se eu fosse escrever com todos os dígitos, esse 2 seria seguido depois, ó, 12, esse 27, logo depois dele eu teria mais 10 algarismos, não é isso? Depois desse 271, eu teria 9 algarismos, ou seja, no total eu teria a mesma quantidade de algarismo. Quem ia fazer a diferença para mim nesse caso daqui seriam os milésimos. Aqui eu tenho 200. Só lembrando, eu posso fazer isso porque nesse caso aqui, os expoentes da potência de 10, eles são iguais. Então, é possível fazer isso. Então, eu vou apenas verificar a parte decimal dele, já que a parte inteira e a primeira casa, a segunda casa do decimal são iguais, eu vou observar, aí eu vou fazendo em todos eles. Vou olhar para a terceira, se vai ser igual ou não. Se for diferente, vou olhar quem é maior, quem é menor. Agora, olha só. Eu tenho um aqui, ó. Esse aqui foi menor. Vou botar a resposta aqui que eu não coloquei. E aí? Quem é menor? Você aprontou a resposta, Brenda? O 4,25 vezes 10 a menos 3? Foi isso mesmo que você quis dizer? E aí? Quem é menor? Quem é maior? Ah. Quem é maior? Vamos dizer assim. Isso. Pronto. O que é que está acontecendo? O número decimal, o 4,25, é igual nos dois casos. Como eles são iguais nos dois casos, aí sim eu vou comparar os expoentes, como foi o caso desse de cá. Mas o daqui, eles não eram iguais na parte decimal. Aqui eles são iguais na parte decimal. E aí a gente vai comparar. Quem é maior, menos 2 ou menos 3? E aí a gente aprendeu que quanto mais próximo de zero, o número negativo ele é maior, não é isso? Então, esse 4,25 vezes 10 elevado a menos 2
é maior do que 4,25 vezes 10 a menos 3. Certo? Pergunta? Comparação é só isso daí. Não tem mais nada. Não tem regra nenhuma a mais. Quer dizer, isso aí não são nem regras. São coisas que a gente já sabia e está aplicando aqui. Que a gente vem aprendendo lá desde o sexto ano, que vai aplicando aqui. Você pode tanto transformar essa notação científica em um número com todos os seus algarismos, ou não. Porque se você transformar, por exemplo, esse 4,25 vezes 10 a menos 2, eu vou deslocar duas casas para a minha esquerda, não é isso? Então aqui eu já tenho um 4, eu vou acrescentar mais um 0, então vai ficar assim. Ó. Então se eu comparar, aqui eu vou ter 3. Ou seja, eu vou colocar mais dois zeros. Olha só o que está acontecendo. Aqui eu tenho 425 centésimos de milésimos e aqui eu tenho décimos de milésimos, 425 décimos de milésimos, que é maior do que o outro. Então tá aí. Perguntas? Diga, Carol. Isso. Não, não precisa transformar não. Não precisa transformar não. Porque aí você tem o, como é que fala? A parte inteira igual nos dois casos. Ok? Ele não está em notação científica, mas você tem como comparar. Pronto. Vamos lá? Vamos avançando aqui. Vamos para adição e subtração. Que eu acho que a gente só vai fazer isso. Como adição e subtração. É mais trabalhoso. Vamos lá. Operações com notação científica, com números em notação científica. A primeira operação que a gente vai ver é adição e subtração. Okay? Uma das motivações do uso da notação científica é simplificar as operações envolvendo números muito grandes. Isso a gente viu quando a gente estava logo lá no início de notação científica. Então, para poder fazer adição e subtração, imagina aí fazer operação de adição e subtração com números extremamente pequenos, com centenas de casas decimais, com outro de centenas de casas decimais, é complicado. Então, a forma mais prática é deixá-lo em notação científica e realizar essa operação entre eles. Okay? E aí tem a regrinha. Para fazer adição e subtração, ele tem aqui, ó, para somar ou subtrair números em notação científica, basta escrevê-los em relação à maior ordem de grandeza entre eles e somar ou subtrair, okay, os algarismos significativos um a um. Aí depois no final você coloca. O que é que está acontecendo aqui? Ele deu o primeiro exemplo de 1,81 vezes 10 ao cubo mais 4,67 vezes 10 ao cubo. Pronto, o que foi que ele fez? Como eu tenho um fator comum, que foi a potência de 10, eu vou conservá-la. Então, nada de, por favor, somar, viu, os expoentes. Só se soma os expoentes quando estou multiplicando. Então, como eu estou fazendo adição de números em notação científica, eu conservo, okay, a parte da potência de 10 e vou efetuar. Bom, e aí é o seguinte, e se ele não tiver a mesma parte, no caso aqui, a potência de 10 comum, eu vou ter que deixar igual. Eu vou ter que deixar de uma forma que eles fiquem comuns. Então, por isso que ele diz assim lá no início, para somar ou subtrair números em notação científica, basta escrevê-los em relação à maior ordem de grandeza entre eles. Ok? Então, vamos ver como é que seria isso aqui. Ó. Vou botar um exemplo. Então, vocês viram aí agora que eu tenho isso daqui. Ó.
Bom, o que é que vai acontecer? Eu tenho 3,96 vezes 10 elevado a menos 5 menos 2,9 vezes 10 a menos 5. Se vocês repararem, o que é que está acontecendo aí? Eu tenho esse fator comum, como o livro demonstrou. Então aqui eu não vou precisar fazer alteração nenhuma. Já que ele é comum, eu vou efetuar a subtração entre os números decimais, ordem a ordem. Então, eu vou fazer 3,96 menos 2,9. Então, eu faço a operação 3,96 menos 2,9. 6, não é isso? 9 menos 9, nada. 3 menos 2, 1. Então, eu tenho 1,06 vezes 10 elevado a menos 5. O fator comum, eu simplesmente repito. Acabou. Mas aí tem o caso. E se eu não tiver a parte decimal igual, como esse exemplo aqui, ó? E aí? O que é que eu vou fazer? Me diz aí. O que é que ele fala lá no livro, naquela questão? Eu vou ter que pegar o de maior grandeza, não é isso? Quem é que tem o de maior, quem é o de maior grandeza aí? 4,81 vezes 10 à quinta. Então, eu tenho que pegar esse aqui, 6,3 vezes 10 à quarta, e tenho que fazer com que esse expoente aqui fique 5. Mas o que é que vai acontecer com essa parte aqui, esse número aqui, esse numérico? Se eu subir uma casa. Ele vai ficar assim, ó. Significa que eu desloquei a esquerda. Se eu deslocar para a direita, vez para cá, eu vou subtrair um daqui. Lembra? Se eu estou deslocando para a minha direita, eu estou subtraindo aqui em cima. Pronto. Agora que eu tenho os expoentes da parte decimal igual, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, no exemplo 1. Eu vou fazer a adição, no caso aqui eu fiz a subtração, eu vou fazer 0,63 vezes 4,81, desculpe, e a parte da potência de 10 eu vou repetir. Então, 0,63 mais 4,81, vamos fazer aqui a soma. 4,81, 0,63. Eu tenho 4, 8 mais 6, 14, vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar 5,44 vezes 10 elevado à quinta potência. Oi. Pronto. Vou dar outro exemplo. Só salvar esse aqui. Vamos a mais outro. Vamos a um exemplo 3. Tenho 7,96 vezes 10 a menos 2 menos 8,2 vezes 10 elevado a 1. Quem é que tem maior grandeza? Isso. Mas não é porque é 8,2, gente. Eu vou olhar pelo expoente,
É 10 elevado a 1. Aqui ó, é elevado a menos 2. Isso aqui é menor. Esse número daqui é menor do que esse. Por que que ele é menor? Porque aqui já tem um expoente negativo. Então, vou fazer com que esse expoente se torne qual número? 1. 1 menos 2 dá quanto? 1, não é isso? Mas se eu acrescentar aqui uma casa decimal, ele não vai se deslocar. Pense assim, de menos 2 até 1 positivo, ele vai deslocar quantas casas decimais? De menos 2 até 1, menos 2, 3 casas, não é isso? Menos 1, 0 e 1. 3 casas decimais. Então, aí ele vai ficar positivo. Então, aqui, que minha ideia é colocar em relação ao de maior grandeza. É essa a primeira coisa que eu tenho que observar aqui. Então, vezes 10 a 1. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Oi. Não entendi. Não entendi. Tá muito... Menos 2, não entendi o que é que você quis dizer com isso. Olha só, por enquanto eu não coloquei o número lá ainda não, porque eu quero que vocês pensem, ok? Ele subiu 3 casas decimais, não foi isso? Eu adicionei 3 casas decimais. Para onde a vírgula vai correr? Foram mais 3. Lembre do outro, foi mais 1. Ó, eu tenho uma casa decimal, ele vai se deslocar para a esquerda. Então já tenho 1, ele vai ficar o quê? Eu vou precisar de mais 2 zeros, não é isso? Então 0,00796 menos 8,2 vezes 10 a 1. Então, gente, a ideia é confuso no início, até vocês treinarem, ok? Realmente é confuso, é trabalhoso. O que eu quero que vocês observem que eu estou fazendo é o seguinte: o que o livro falou lá para vocês, que a gente leu, eu tenho que colocar em relação ao de maior grandeza. Então, a primeira coisa que eu observo é: quem é maior? É menos 2 ou 1? 1 é maior. Então, vou fazer com que esse menos 2 aqui ele chegue a 1 positivo. E eu perguntei para vocês, de menos 2 até menos 1, ele vai deslocar quantas casas? Até 1, ele vai deslocar quantas casas decimais? 3, não é isso? Porque menos 2 mais 3 vai dar 1, se você raciocinar dessa forma. Então, menos 2 mais 3 dá 1 positivo. Então, para ficar esse positivo daqui, ó, quem é o número que eu vou fazer aqui? É que eu vou somar a menos 2 para poder dar menos 1, para dar 1, desculpe, é 3. Pronto. Então, eu vou deslocar essas 3 casas decimais para a minha esquerda. Eu já tenho 7, que corresponde a 1. Lembre que a vírgula estava aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3. Lembra que eu falei para vocês? Esse zero daqui ele não conta como parte decimal. Já está igualado. Agora eu posso efetuar a operação. Que operação é essa? Menos. Então, eu vou subtrair e dar o sinal do maior. 8,2 é maior, então vai ficar negativo o resultado. Mas vamos fazer a subtração aqui, ó. Eu tenho 8,2. Deixa eu colocar ele mais para o meio da tela aqui. Menos 0,00796. E aqui eu vou preencher com 0. Então, nós temos o seguinte: 6 para 10, 4. 10 para 10, nada. 8 para 10, 2. É isso. 1 para 10, 9. Aqui eu tenho 1 para 2, 1. 8 menos 0, 8. Então, eu tenho como resultado aqui dessa questão 8,19.204
O próximo eu vou colocar para vocês resolverem. Elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 1, já que ele é o fator comum. Ok? É isso que eu quero que vocês observem. Então, a minha ideia é sempre colocar no fator comum. E a gente só vai aprender isso exercitando. Aí eu vou colocar, como não tem exercício no livro, eu vou colocar lá no Wake uma questão só de adição e subtração. Vamos lá, eu vou pedir que vocês façam, dê um print aí se vocês estão querendo para anotar depois. Eu vou colocar uma questão aqui para vocês resolverem. Que a gente tem o tempo só para vocês resolverem. Uma só. Posso colocar? Vamos lá. Coloquei bem simples, para a gente começar assim. Gente, lembre-se que tem que desligar a câmera, viu? Vocês perdem qualitativo por conta disso. Vamos lá? Resolveram? A gente só tem um minutinho. Quem é o de maior grandeza? Isso. Então significa que eu vou pegar esse 1 aqui e vou levar ao quadrado. Ou seja, estou adicionando mais um aqui. Esse 5,13, como é que ele vai ficar? Isso. Muito bem. Pronto. É isso que eu quero que vocês observem. Já observou. Pronto. Deixei os dois iguais com o mesmo expoente. Agora eu posso somar. Eu vou somar 4,86 mais 0,513 e o fator comum, que é 10 ao quadrado, eu vou repetir. Então vamos lá, 4,86. Me diz aí o que foi que vocês fizeram, quanto é que deu, para a gente não perder tempo, para não fazer essa soma. Deu quanto? 5,373 vezes 10 ao quadrado. Pronto, acabou.